Boa tarde para todo mundo que acompanha a programação do Olho Vivo, ao vivo hoje, direto dos estúdios da Rede Mais, falando sobre eleições 2024 na região aí do Sertão da Paraíba, em Souza. Souza que todos os dias está ligadinho aqui na TV Diário Sertão e também na Hora H. Aguenta coração, na reta final da pré-campanha, antes das convenções partidárias, o portal Mais PB contratou uma pesquisa realizada pelo Opinião Pesquisas Sociais para medir como é que está o termômetro da sucessão eleitoral em Souza, no Sertão da Paraíba. Nós vamos trazer a partir de agora os números detalhados da pesquisa estimulada, pesquisa espontânea, índice de rejeição, confrontos diretos e também a avaliação do governo Fábio Taironi. A gente começa a partir de agora com os números da pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador pergunta ao eleitor de Souza em quem ele votaria para prefeito nas eleições deste ano, se os candidatos fossem Helder Carvalho, do PSB, Gilbertão, do União Brasil, e Lana Dantas, da Rede Sustentabilidade. O advogado Helder Carvalho, do PSB, ex-chefe de gabinete do governo Fábio Taironi, aparece em primeiro lugar com 45,8% das intenções de voto. Em segundo lugar, quem aparece é Gilberto Sarmento, Gilbertão, do União Brasil. Ele foi lembrado e citado por 31,8% dos eleitores de Souza. Já a vereadora Lana Dantas, da Rede Sustentabilidade, é a terceira colocada na pesquisa Opinião Rede Mais, com 7%. Nesse cenário, brancos, nulo ou nenhum somam 5%, enquanto indecisos ou não sabem ainda em quem votar para prefeito de Souza representam 10,4%. Helder também lidera a pesquisa espontânea, que é aquela quando o entrevistador não apresenta nenhum nome e pergunta ao eleitor em quem ele vai votar para prefeito de Souza nas eleições deste ano. Vamos aos números. Nesse cenário espontâneo, Helder sai na frente com 35,5% das intenções de votos. Ele é seguido pelo médico Gilberto Sarmento, que soma 18,5%. Apesar de não ser candidato, o prefeito reeleito de Souza, Fábio Taironi, do PSB, é citado por 5,3% dos entrevistados do Instituto Opinião Pesquisas Sociais, uma pesquisa contratada pela Rede Mais. A vereadora Lana Dantas é citada por 1,3% dos eleitores. No cenário espontâneo, 2,5% disseram que vão votar branco, nulo ou nenhum, enquanto 36,9% dizem estar indecisos ou ainda não sabem em quem votar. O Instituto Opinião também fez uma sondagem sobre o índice de rejeição entre os 3 pré-candidatos que tiveram nomes apresentados para a sucessão em Souza, no Sertão da Paraíba. Entre os pré-candidatos à Prefeitura de Souza, a vereadora Lana Dantas apresenta o maior índice de rejeição entre os eleitores consultados pela Opinião Pesquisas num levantamento contratado pela Rede Mais. Do total de entrevistados, 24,8% afirmaram que não votariam na vereadora de jeito nenhum para prefeita de Souza. Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo portal Mais PB apresentam ainda que 19% do eleitorado souzense rejeita o médico Gilberto Sarmento, conhecido popularmente como Dr. Gilbertão. O advogado Helder Carvalho, nome do grupo do prefeito Fábio Taironi, é rejeitado por 9,3% dos eleitores de Souza. Nesse cenário de rejeição, 4,3% dos eleitores rejeitam todos os pré-candidatos. Por outro lado, 42,6% dizem não rejeitar nenhum dos nomes apresentados para a campanha na Terra dos Dinossauros. O Instituto Opinião também fez confrontos diretos, avaliou confrontos diretos entre o nome apresentado pelo governo Fábio Taironi com os candidatos da oposição. No cenário em que poderia haver uma disputa entre Helder Carvalho e Gilbertão, o nome do PSB aparece em primeiro lugar com 48,3% das intenções de votos. Já o médico Gilbertão é o segundo colocado com 34,8%. Branco, nulo e nenhum são 6%, enquanto indecisos ou não sabem, nesse cenário de confronto direto entre
Hélder Carvalho e Gilbertão são 10,9%. Em um eventual cenário onde a disputa seria entre Hélder Carvalho e a vereadora Lana Dantas, o nome do PSB amplia a vantagem. Hélder aparece nesse cenário com 55,8% das intenções de votos. Já a vereadora Lana Dantas, 19,5%. Branco, nulo e nenhum são 12,8%, enquanto indecisos ou não sabem, 11,9%. O Instituto Opinião também fez uma sondagem de como a população de Souza avalia o governo Fábio Taironi, caminha para a reta final do segundo mandato. De acordo com os eleitores, de acordo com o levantamento, do total de eleitores entrevistados, 72% afirmam aprovar a maneira como o prefeito Fábio Taironi administra a cidade Sorriso. Por outro lado, 20,8% desaprovam o governo socialista no sertão do estado. 7,2% não sabem ou não responderam ao questionamento apresentado pela Opinião Pesquisas Sociais. Vamos aos dados técnicos da pesquisa. A pesquisa foi registrada junto à Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-08249/2024 e ouviu entre os dias 10 e 11 de julho 400 eleitores do município de Souza. O intervalo de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. As pesquisas foram realizadas na zona urbana e também na zona rural de Souza. Os detalhes você pode conferir agora acessando www.maispb.com.br. A pesquisa foi impugnada pelo PSDB de Souza. O PSDB ingressou com ação na Justiça para que a pesquisa não fosse divulgada, mas o juiz José Normando Fernandes, juiz eleitoral da cidade de Souza, rejeitou a ação movida pelo PSDB para que a pesquisa fosse impedida de ser divulgada. Então, a Justiça Eleitoral referendou a divulgação da pesquisa, apesar de uma ação movida pelo diretório do PSDB para que os números não fossem levados à sociedade. Ok, Alisson, muito obrigado. 18 horas, todos os detalhes da pesquisa na hora H. Exatamente, 6 da noite aí na TV Diário Sertão e em rede para toda a Paraíba na Rede Mais Rádios.